O santo do dia 23 de outubro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São João Capistrano e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 23 de outubro. São Capistrano em Ambruso é padroeiro natal de São João do Capistrano, filho de um barão alemão que logo se mudou para Derruja para estudar direito. Rapidamente fez carreira, tornou-se jurista e governador da cidade, mas com a ocupação pela família Malatesta foi preso. E na prisão que descobre que o Senhor o chama, assim uma vez que sai, torna-se sacerdote da ordem dos frades menores. Entre os franciscanos, João trata da pregação e da defesa da ortodoxia católica e da reforma da ordem por dentro. E sua pregação, sobretudo, no advento, na quaresma, que inflama as pessoas, provoca conversões e renova espiritualmente as populações que ouvem. Nesse período, São João Capistrano conheceu Bernardinho de Siena, também frade franciscano, de quem tornou-se amigo. Bernardinho explica-lhe a sua particular devoção ao nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, condensado nas siglas IHS, que Jesus salva dos homens. Seria o próprio João que o defensasse das acusações de herege. São João Capistrano também está envolvido em desmascarar fratricialismo e a prática de difundir a doutrina disfarçadas pelas regras franciscanas e declaradas-se heréticas pela Igreja. Por isso, São João de Capistrano é considerado um dos maiores reformadores da ordem, apelidado de Coluna da Observância. Ele também será responsável para combater a prática de usura. No ano de 1453, no século XV, a capital do Império Romano do Oriente, Constantinopla, cai. E sentimento de ameaça ao cristianismo se evacua devido ao avanço imparável do islamismo e de todos os turcos. Para muitos começa a ser uma preocupação forte e concreta. São João Capistrano, em nome do Papa Nicolau V, está na Austrásia com 12 companheiros para evangelizar-se as terras europeias, mas negligenciadas a combater a heresia generalizada. Mas logo tudo isso fica em segundo plano. Em toda a dedicação causada pelo Evangelho, ele começa a viajar pela Europa Central na tentativa de recuperar homens. Grande resposta terá sempre as populações húngaras, as mais expostas às ameaças dos turcos. À frente de um exército de 5.000 homens, parte para Belgrado. O objetivo é romper o cerco da cidade, esperada pela frota fluvial liderada por Mohammed II. Uma semana depois vem a vitória terrena, que transforma o frade idoso em um general vitorioso. No caminho de volta, no entanto, prostrando-se de fadiga, tendo contraído a peste, São João de Capistrano morreu no convento de Loket, na atual Croácia, no ano de 23 de outubro de 1456, no século XIX. Foi canonizado pelo Papa Alexandre VII
no ano de 1690, no século XVII. Padroeiro dos capelões militares desde 1984, no século XX. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 23 de outubro. Perto da cidade de Béltica, na região de Hispânica, os martírios de São Fernando e São Germano, morreram martirizados no século IV, no ano de 303. Na antiga Pérsia, os santos mártires João, bispo, e Tiago, morreram martirizados no século IV, no ano 344. Em Antioquia, na Síria, o martírio de São Teodoreto, presbítero, morreu martirizado no século IV, no ano 362. Em Colônia, na atual Alemanha, o falecimento de São Severino Bispo, morreu de morte natural no século V, no ano 400. Em Pânvia, na Liturgia, atual Itália, o falecimento de São Severino Boêncio, morreu martirizado no século VI, no ano de 522. Em Siracura, na Sicília, na Itália, o falecimento de São João Bispo, morreu de morte natural no século VII, no ano 609. Em Ruana, na Austrásia, atual França, o falecimento de São Romão Bispo, morreu de morte natural no século VII, no ano 644. No território de Hamburgo, em Poitiers, atual França, o falecimento de São Bento Presbítero, morreu de morte natural no século IX, no ano de 800. Em Constantinopla, na capital Istambul, na Turquia, o falecimento de Santo Inácio Bispo, morreu de morte natural no século IX, no ano de 877. Em Rumei, na Inglaterra, o falecimento de Santa Elifieda, abadesa, faleceu de morte natural no século X, no ano de 950. Em Capuliano, na Eustrásia, hoje Toscana, na região da Itália, o falecimento de Santo Alúcio, morreu de morte natural no século XII, no ano de 1134. Em Mantua, na Normandia, na Itália, o falecimento do beato João Bom, eremita que fundou a congregação Sobar, nas regras de Santo Agostinho. Morreu de morte natural no século XIII, no ano de 1249. Em Milão, na Normandia, na Itália, o falecimento do beato João Ângelo Poro, presbítero da Ordem dos Servos de Maria. Faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1506. Na Inglaterra, o martírio do beato Tomás Twenge, presbítero, morreu martirizado no século XVII, no ano de 1680, pela ordem da Rainha da Inglaterra, em perseguição à Igreja Católica. Em Valenciennes, na França, o martírio da beata Maria Cloliana Angelas e São Francisco de Borne e 5 companheiros, morreu martirizado no século XVIII, no ano de 1794, pela Revolução Francesa, em ódio contra a Igreja Católica. Em Toudous, na cidade de Vietnã, o martírio de São Paulo Tuong e Vit Bulgueiro, morreu martirizado no século XIX, no ano de 1836, pela ordem do imperador do Vietnã, em perseguição e ódio à Igreja Católica. Em Reims, na França, o falecimento do beato Arnaldo, religioso da Congregação das Irmãs das Escolas Cristãs, morreu de morte natural no século XIX, no ano de 1890. Na Cidade Real, na Espanha, o martírio dos beatos Lidofonso da Cruz e Justiniano de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, presbíteros da Congregação da Paixão, e mais 4 companheiros. Morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em perseguição à Igreja Católica. Em Silancier, na Espanha, o martírio do beato Leonardo Oliveira Buera, presbítero, morreu martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em perseguição à Igreja Católica. Em Breslau-Metz, na Espanha, o martírio dos beatos Ambrósio Leão, Florencio Martinho e
Honorato Andrade, religioso da Congregação das Irmãs das Escolas Cristãs, morreram martirizados no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola, em perseguição à Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 23 de outubro, dia em que a Igreja celebra a vida e a memória de São João Capistrano, patrono das capelões militares.